Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós estamos para nos aproximar de uma mesa que é diferente de todas as outras mesas. Estamos, ó Deus, nessa manhã aqui, no momento de comunhão, de intimidade, onde a tua palavra se revela a nós de maneira tremenda. Por isso nós te pedimos, Pai, fala conosco, e que os nossos ouvidos não sejam apenas os ouvidos da carne, mas sejam os ouvidos do coração, da nossa alma, os ouvidos do Espírito, para ouvir aquilo que o teu Espírito tem falado nessa manhã à nossa igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nessa manhã falar com a igreja sobre discernimento espiritual. Ao observarmos os últimos acontecimentos que envolveram Jesus e os seus discípulos, ou seja, os apóstolos, nós percebemos claramente que havia por parte deles uma total falta de percepção dos fatos espirituais que os cercavam. Nós percebemos que eles estavam assim, aquém. Jesus falava de alguma coisa e eles não podiam perceber o que estava acontecendo, como que pareciam pessoas incrédulas, mas não eram. Jesus anuncia claramente o seu sofrimento e morte, mas eles não percebem. No versículo 15 do texto que a gente leu: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus deixou bem claro: eu vou passar por algo terrível, eu vou sofrer tremendamente. E ele já havia falado outras vezes antes sobre o seu sofrimento vicário, ou seja, seu sofrimento sacrificial. Mas é interessante como que eles não percebem o que está acontecendo. Jesus mudou completamente o rito da Páscoa judaica, mudou completamente, e eles não perceberam. Versículo 19 diz: e tomando pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice, dizendo: isso é meu cálice, a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vós, queridos. E isso não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus, absolutamente nada, porque antes existia uma lembrança somente daquilo que Deus fez no Egito. Jesus não cita o Egito, não cita Moisés, não cita nada. Ele diz: eu sou esse cordeiro. E ele simplesmente não percebe. Judas é enviado pelo próprio Jesus e é
é avisado. Jesus avisa Judas: olha, eu sei o que você vai fazer. E mesmo assim, Judas prossegue com o seu plano. O que você faria se alguém te dissesse assim: olha, eu sei que você vai me trair, você vai fazer assim, assim, assim? Você continuaria com o seu plano? Você diria: meu Deus, ele já sabe, ele descobriu. Os planos estariam plotados, impedidos de continuar. Mas, no entanto, Judas continua. E ele vai até o plano final de trair realmente o Senhor Jesus. Em meio a todo aquele cenário que apontava para o sacrifício de Jesus, os discípulos acabaram de cear e estavam preocupados sobre quem seria o maior entre eles. Vem cá, quem é que é o grande aqui? Quem que é o manda-chuva? Quem que vai mandar aqui nessa história? Quem é o maior no reino de Deus? E aí você começa a perceber: meu Deus, esses homens não estavam ali. Esses homens não estavam percebendo nada do que estava acontecendo. Eles estavam ceando com o Cordeiro, o Pascal, entre eles. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava ali entre eles, repartindo o pão. Pedro parecia não perceber a gravidade dos fatos que envolviam aquele momento, quando Jesus falou sobre os planos do diabo para destruir a sua vida. Aí em Lucas, que a gente leu, capítulo 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Em outras palavras, Jesus disse para Pedro que ele não era nem convertido. E Pedro disse: não, Senhor, que é isso? Estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte, se for necessário. Ele subestimou os planos do diabo, ele superestimou a si mesmo e não acreditou no que Jesus estava falando. Ele fez 3 coisas ao mesmo tempo. Por que eu estou falando sobre isso, queridos? Que o somatório desses acontecimentos mostram o quão cegos os discípulos estavam. E hoje, quando a gente olha para dentro da igreja, como modo geral, a igreja do Senhor, a gente percebe que não está diferente. As coisas estão acontecendo, as pessoas não têm discernimento espiritual e estão achando que está tudo normal. Estão fazendo as coisas como se nada tivesse acontecendo. Ao longo da história da humanidade, dentro da palavra e até historicamente falando, nós percebemos que fatos semelhantes aconteceram. Há pessoas que pareciam, não perceber o que estava acontecendo espiritualmente, naquele momento, ao seu redor, na vida das pessoas que ali estavam. Eva estava lá no paraíso, numa boa. Adão e Eva, desfrutando de tudo que Deus fez. Aparece a serpente diante de Eva, e começa ali a rolar um papo da serpente com Eva. Tem um negócio estranho aqui. Querido, serpente fala, mas aquela falou. E rolava um papo ali. Vem cá, o que foi que Deus falou? Deus falou que você não pode comer das árvores? Não, Deus disse que posso comer de todas as árvores e tal. Quer dizer, a serpente já entra distorcendo o que Deus falou. Eva entra numa de discutir com a serpente. Depois a serpente convence ela a comer do fruto. Ela come. Gente, espiritualmente estava ali se desenrolando um fato, e Eva não percebeu o que estava acontecendo. Nos dias de Noé, Deus avisou por mais de 100 anos que durou a construção da arca, de que ele iria enviar águas de dilúvio, e ninguém percebia que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque afinal de contas, querido, um homem com seus 3 filhos fazer uma construção de um navio,
de uma planta dada por Deus, e depois este homem começar a ficar na porta desse navio, e os animais irem entrando de 2 em 2, sozinhos. O texto não diz que Noé foi lá dentro da mata tocar os animais. Não, ele ficou na porta. E os animais? Qual é a possibilidade disso acontecer normalmente? 0. Experimenta fazer uma arca, fica na porta e fica lá esperando os bichos entrar. Queridos, ninguém percebe. Os vizinhos de Noé não perceberam, os contemporâneos de Noé não perceberam o que estava acontecendo ali. O profeta Balaão, afastado de Deus, frio na fé, sem visão espiritual, Deus coloca um jumento para falar com ele, e ele fica ali num papo gostoso com o jumento. E ele não percebe que tem alguma coisa acontecendo. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu na cruz, muitos que haviam sido sepultados, estavam nos cemitérios da cidade, se levantaram da morte, do sepulcro, e entraram na cidade andando e falando. Você pode imaginar aqui em São Gonçalo, nos cemitérios, levantar-se uma galera que foi sepultada na semana passada e ir para casa, eu digo, cheguei, vai morrer uma outra leva, né? E não se unem 2 nem 3, não, vários. Meu tio morreu semana, minha avó e meu irmão, vocês vão ir aqui em São Gonçalo. Não aconteceu nada, querido. Morreu, ressuscitou, e que legal, né? Titi voltou, veio lá da cova, está aqui em casa. O que me chama a atenção, queridos, é o ponto de cegueira espiritual. Enquanto a palavra de Deus diz que um dos dons que Deus quer nos dar como igreja é discernimento de espíritos. Discernimento espiritual, para entender o que está acontecendo, olhar em volta. Peraí, esse negócio não é um negócio comum. Tem a mão de Deus nessa história. A palavra de Deus está se cumprindo, e tem gente que parece que não está percebendo. Às vezes, queridos, alguns ímpios enxergam coisas espirituais que os que se dizem espirituais não enxergam. Como aquele centurião romano e os guardas que participaram da crucificação de Jesus, que depois de verem o sol escurecer ao meio-dia, trovões, terremoto, ele arregalou os olhos e disse: caramba, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. O texto diz que o centurião romano e os soldados que crucificaram a Jesus reconheceram que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Ao passo que autoridades israelitas, autoridades espirituais do povo de Israel, estavam ali olhando aquilo tudo e nem aí para eles. Querido, aquelas mesmas autoridades conspiraram para matar o homem que Jesus ressuscitou da cova aos 4 dias de morto, Lázaro. Porque Lázaro era uma prova incontestável de que Jesus era o Filho de Deus. A única coisa que eles conseguiam enxergar é o seguinte: temos que matar essa prova, temos que aniquilar. Não adianta a gente matar só Jesus, porque Lázaro vivo é uma prova de que ele é o Filho de Deus.
Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque hoje, diante dos nossos olhos, estão se descortinando os sinais dos últimos tempos, dos dias que o Senhor Jesus falou na palavra dele, que Paulo falou, que Pedro falou. Hoje nós estamos vendo os sinais se cumprirem. As profecias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, estão se cumprindo. Tudo o que aconteceu com Jesus estava profeticamente dito antes. Como ele nasceria, como ele morreria, como ele ressuscitaria, tudo falado, tudo previsto. Mas ninguém percebeu absolutamente nada. Porque hoje ainda nós vemos os cristãos fazendo as mesmas coisas e demonstrando comportamento semelhante ao dos ímpios. Essa palavra hoje, queridos, é para você, povo de Deus. Entenda uma coisa: não dá mais para a gente ficar vivendo o evangelho do faz de conta. Não dá mais para ficar vivendo tipo assim, por que você está fazendo isso, querido? Porque está todo mundo fazendo. Não dá mais para viver assim. Nós vemos cristãos hoje, sabe, com atitudes, preocupando-se apenas com coisas materiais, tomando atitudes baseadas em circunstâncias corriqueiras, e não percebe que existem valores maiores por trás dessas coisas. Cristãos que continuam correndo atrás das bênçãos, mas desprezam o abençoador. Aonde tem bênção, acorre todo mundo para lá. Olha, aquele cara multiplica pães e peixes. Aonde ele estiver não tem fome, porque ele passa o dia falando. Se você tiver paciência de ouvi-lo, no final você vai descobrir que ele vai te dar pão e peixe de graça. Aí quando Jesus entra no barco e passa para o outro lado do lago de Genezaré, ou seja, do mar da Galileia, quando ele chega lá do outro lado, tem uma multidão esperando ele. E Jesus, que tinha discernimento espiritual, ele diz assim: eu estou entendendo porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por causa da palavra. Vocês não estão aqui porque vocês amam a Deus. Vocês não estão aqui porque vocês com fome e sede da palavra. Não, vocês estão aqui porque vocês comeram pão e se fartaram. E Jesus aproveitou para dizer: olha, vocês têm que aprender a trabalhar pela comida que não perece, pela comida que subsiste. E naquele dia Jesus não multiplicou nada. Hoje, queridos, nós estamos vendo a igreja do Senhor Jesus envolvida, o povo de Deus envolvido com tantas coisas, e vivendo como se nós fôssemos do mundo, correndo atrás das mesmas coisas, preocupado com as mesmas coisas, andando ansiosos, traindo, odiando, enganando, vendendo, sendo vendido. A gente estranha a atitude de Judas. Meu Deus, que doideira, como é que o cara vai viver com Jesus 3 anos e vendeu o mestre por 30 moedas de prata? Depois de ter ele visto Lázaro ressuscitar, o paralítico andar, o cego enxergar, Jesus andar por sobre as águas, será que ele não percebeu quem é que ele estava vendendo? A gente pensa isso, queridos, mas o que está acontecendo hoje não é diferente. Continuam vendendo Jesus, continuam vendendo o evangelho, usando a palavra de Deus para benefício próprio, pregando mentiras que Deus não se alinha com essas mentiras, prometendo o que Deus não prometeu, enganando as pessoas. O que nós estamos vendo hoje, queridos, no Brasil, em termos de evangelho, é uma lástima, é uma vergonha. O que a gente está vendo na televisão, queridos, essa vindição de objetos miraculosos, isso é uma vergonha. E Pedro disse: movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, ou seja, com mentiras. Paulo disse: se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas. Agora falando da parte do povo. Aí você pergunta: meu Deus, por que tem tanta gente crente que acorre para esses lugares em busca de um objeto milagroso para levar para dentro da sua casa? Por que ainda tem? Gente, eu só tenho uma solução para isso, é o que a palavra de Deus diz: cegos espirituais não têm discernimento espiritual. Não tem outra palavra, não tem outra explicação. Estão cegos.
Da mesma maneira que Pedro estava cego e não sabia nem que não era convertido. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, tá, Pedro? Pedro estava tão cego que nem percebeu o que Jesus falou. Se ele tivesse percebido, ele teria dito: Senhor, você está me dizendo que eu não sou nem convertido? Pedro não retrucou, pelo contrário, ele tentou se defender da parte que ele não tinha como se defender, como se ele pudesse lutar sozinho contra o diabo. Hoje, queridos, nós vemos o povo de Deus envolvido com o pecado, sabe? Como se fossem amigos do pecado, amigos dos prazeres, e a Bíblia diz: serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus nas suas vidas. E isso está acontecendo, querido. Um monte de crentes se lambuzando no pecado, vivendo dissolutamente, fazendo igual que nem todo mundo. Agem como se Jesus não fosse nunca mais voltar, ou fosse viver neste mundo para sempre. Parece que Jesus nunca vai voltar, e parece que essas pessoas vão viver aqui para sempre, não vão morrer nunca, e um dia não terão que prestar contas a Deus dos seus atos. Esquecem que Jesus nos mandou vigiar, porque o tempo está se findando para todos, de alguma forma ou de outra. Ou Jesus vindo, ou nós indo, o tempo está chegando no fim. Será que temos a noção que daqui a 70 anos 95% das pessoas que estão aqui não estarão vivas? Será que temos a noção de que daqui a 100 anos ninguém aqui vai estar vivo? Ou que Jesus pode ter voltado antes disso? Mas parece que isso já não significa mais nada para muita gente. Deus e a própria natureza estão nos dando avisos de que algo tremendo está para acontecer. Não sei se você já percebeu isso, porque os cataclismos e a depravação da humanidade estão atingindo níveis nunca antes alcançados. Ou você acha que esses terremotos, essas tsunamis que a Bíblia chama de maremotos, que esses vulcões em erupção, que esses furacões que destroem tudo, não estão previstos na palavra de Deus? A natureza, queridos, está entrando em convulsão, e tem muito crente que não está percebendo isso, ou se está fazendo de conta que não está. Jesus está voltando. Se Ele não estiver voltando, nós estamos indo. E será que nós estamos levando isso a sério? O que está acontecendo, queridos? Satanás está marcando os seus com o número do seu nome, como diz o Apocalipse, através de suas atitudes e pensamentos. Enquanto isso, tem gente esperando que a besta ainda vai colocar o número do seu nome em alguém. Já está colocando, querido, já está colocando. Não fique preocupado não. Não, porque vai ter um chip de computador, que todo mal fosse o chip de computador. Como alguns anos atrás, quando entrou o código de barra, tinha um monte de crente aí desesperado. Não, porque esse código de barra é do diabo, porque o número 666 está no código de barra. O diabo ri, irmãos, mas ri. O diabo ri desses teólogos. Não tem discernimento espiritual nenhum. Enquanto eles pensam que o número da besta vai ser o código de barra que está nas embalagens dos produtos que a gente compra no mercado, o diabo já está com carimbo na testa deles e na mão deles, eles não estão percebendo, por causa das atitudes e dos pensamentos que eles têm. Filosofias orientais e malignas penetrando no coração. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estava vendo uma entrevista sobre estresse e tal, uma pesquisa, né? Aí mostrou lá um pesquisador da Universidade Luterana, de não sei de onde,
camarada com jaleco branco, bonito, um doutor, um médico, né? E no jaleco dele, no braço aqui, um símbolo Yin e Yang, né? Para quem não sabe, aquele símbolo Yin e Yang é uma parte preta com uma parte branca, né? Aquela parte preta é o mal, mas o mal não é totalmente mal, ele tem um ponto branco dentro dele. E a parte branca não é totalmente boa, ela tem um ponto preto dentro dela. Isso é filosofia oriental. E esse camarada, professor da universidade luterana, evangélica, não sabe disso. Ou se sabe, parece que não entende. Ou se não entende, parece que não quer ver. O que está acontecendo? Queridos, discernimento espiritual é o que eu quero pedir nessa manhã pela sua vida. Discernimento espiritual. Porque o que tem de crente hoje se envolvendo com coisas malignas, pecaminosas, e eu não estou falando só no mundo não, tá, queridos? Na igreja também, no meio evangélico, no meio gospel, desses artistas que andam pulando e saltitando por aí. Não, mas ele é crente, ele deu um testemunho lá, falou que Deus fez, que aconteceu. Pelos seus frutos os conhecereis. Falar, queridos, que Deus fez lá em 1900 Aracide Almeida lá atrás, é fácil. E os frutos hoje? Onde ele congrega? Onde ele dá o dízimo dele? Ele é dizimista? Bom, aí só está pedindo demais. Para ele ser servo de Deus, para ele no show dele, ele precisa ser dizimista? Não, ele pode roubar a Deus, que no final vai dar tudo certo. Irmãos, está faltando discernimento espiritual. De vez em quando alguém vem, ô bispo, eu tinha que trazer fulano aqui, Beltrano aqui. Eu já senti o clima todo do negócio. Deus já falou comigo que aquilo ali de Deus não tem nada. Mas o irmãozinho, não, porque ele foi na igreja tal, porque ele foi lá, porque o pastor tão, porque o pastor... Tá bom, irmão, entra em contato com ele, pergunta quais são as condições dele. Aí o irmão vem, e aí, irmão, entrou em contato? Entrou. Como é que faz? Não faz. Por quê? Porque ele está cobrando 20 e tantos mil reais, avião, passagem, não sei o quê, hotel de 5 estrelas. Mas ele não é de Deus, irmão. Ele não é o poderoso que dá o testemunho que Deus fez, que Deus aconteceu. Pois é, está mais difícil trazer ele aqui do que Jesus, né? Você está entendendo, irmão, por que eu não trago algumas pessoas aqui, irmão? Uma metade dessa turma aí, com boa vontade, tá? Eu estou sendo muito boa vontade. A metade dessa turma que está cantando nesses clubes aí, fazendo esses shows, só acredita que ele é crente quem não tem discernimento espiritual. O crente cego vai acreditar que um cara desse é crente. Não é crente, querido, não é servo de Deus, não é convertido, não está em igreja nenhuma, não está debaixo da autoridade de ninguém, não é dizimista, não toma Santa Ceia, se toma, está tomando em pecado. Está faltando na igreja hoje, queridos, discernimento espiritual, percepção das coisas de Deus, de quem realmente está produzindo frutos agradáveis a Deus e daqueles que estão brincando com as coisas do Senhor. Porque a igreja hoje está que nem naqueles dias, queridos, dos dias de Jesus, em que os próprios discípulos não percebiam que de espiritual estava se descortinando ante os olhos deles. Cristãos estão se confundindo com os ímpios no mesmo excesso de devassidão e ninguém percebe. Estão pelos motéis da vida, estão fazendo coisas, sabe, queridos? E quando nós tentamos alertar alguém sobre isso, ouvimos sempre as mesmas frases: ô bispo, isso não tem nada a ver. Ou então, que mal tem isso? Nada, querido, vai orar e vai pedir discernimento a Deus, que Deus vai dizer a você que mal tem isso. Em todos os tempos da história e da humanidade, queridos,
Deus tem buscado os seus para um relacionamento íntimo, aos quais Ele quer dar a conhecer a sua aliança. Abra comigo lá em Salmo de Davi, Salmo 25. Abra no livro de Salmos, Salmo 25, versículo 10. Davi dizendo: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para todo mundo, é o que está escrito aí? É para todo mundo que é crente, se diz crente? Não, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando você tem intimidade com Deus, Deus fala coisas com você, você percebe coisas, você vê coisas, você sente coisas que os outros não percebem. Mas, irmão, você não está vendo? Sabe o moço do profeta desesperado? Profeta, nós vamos morrer, olha, vão matar a gente, estão aí, vieram nos pegar e tal. E o profeta na dele: Jesus, meu Deus, mostra para ele o que eu estou vendo, Senhor, mostra. A Bíblia diz que o monte em volta da casa do profeta estavam cheios de cavalos e carros de fogo que vieram do céu para proteger o profeta. Eliseu estava tranquilo lá dele, e o moço dele desesperado: meu Deus, vou morrer. Senhor, mostra para ele, Senhor, mostra. A igreja não percebe, a igreja não está vendo, queridos, o que está acontecendo, não consegue ver as coisas de Deus, não consegue perceber as artimanhas do diabo. O Senhor tem nos dado a conhecer coisas, tem nos revelado coisas ao seu povo, como disse o Senhor a Jeremias. Vai comigo no profeta Jeremias, vá à frente. Se você está em Salmos, vá um pouco mais à frente, depois de Isaías. Jeremias capítulo 33. Jeremias 33, 1. Queridos, o que eu estou falando aqui nessa manhã é puro discernimento espiritual, tá, querido? Você não vai encontrar isso em livro de teologia nenhum que você procurar na face da terra. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vem para a minha intimidade, vem para conhecer as coisas do meu coração, e você vai ver que eu vou revelar essas coisas a você. Jeremias estava preso, assim como Paulo também passou boa parte do seu ministério preso. Pelo menos o governo romano achava que ele estava preso, né? Foi o período de maior produtividade do seu ministério, porque quando Satanás achou: olha, vou botar esse cara aqui, dentro dessa cadeia aqui, porque dentro dessa cadeia aqui eu quero ver ele fazer obra missionária, ele vai ficar aqui. Acabou a festinha de Paulo, agora vai ficar aqui preso, não pode mais sair para ver ninguém. Aí Paulo começou a escrever a Bíblia. Que maravilha, né? O diabo prendeu ele e ele soltinho. Carta para um, carta para outro. Você vai para Corinto? Leva essa carta. Vai para Éfeso? Leva essa aqui. Vai para Galácia? Você vai estar com Filemon? Manda essa carta para ele. Você vai estar com Timóteo? Manda essa carta para ele.
E naquele período, espiritualmente, Paulo se manteve tremendamente produtivo e fazendo o que Deus queria dele. Hoje tem crente que por muito menos já está abandonando até o evangelho. Você pode entender o que faz um homem estar na casa dele, tranquilo, talvez estivesse sentado na cadeira, em casa, fazendo alguma coisa, e o Espírito de Deus fala assim: vai no templo agora. Senhor, mas o que eu tenho que fazer no templo? Vai lá que eu quero te mostrar um negócio. Foi Simeão no templo, chegou lá, está vendo aquele menino ali no colo daquele casal? Gente, criança sendo apresentada no templo era todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Está vendo aquele menino ali? Ele é a promessa, ele é o Salvador de Israel. Simeão se aproxima do casal, pede para pegar a criança no colo. José e Maria ficaram meio estatelados, e ele pronuncia algumas palavras a respeito de Jesus que ninguém sabia. Abra comigo em Lucas para nós terminarmos. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo o quê? Diga bem alto: o Espírito Santo. Amém. O Pentecostes já tinha acontecido, hein? Jesus não tinha nem morrido ainda. O derramar do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, após a morte e ressurreição do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ah, mas o Espírito Santo estava sobre ele porque ele era um cara rico, importante e famoso. Não, o Espírito Santo estava sobre ele porque ele era um sacerdote de Israel naqueles dias. Ué, por que então? Versículo 26: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito e não pelo cantor famoso, ele foi ao templo. E quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazerem o que com ele a lei ordenava, Simeão o tomou dos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de teu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Você pode imaginar? José e Maria sabiam quem Jesus era muito bem, mas vinha um cara de lá estranho, que eles nunca viram, um senhor, um idoso, pegar a criança no colo e começar a falar tudo isso. Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Agora ele fala ao coração de Maria palavras que com certeza ela se lembrou no dia daquela crucificação: também uma alma traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos, o nome disso é discernimento espiritual. E Deus só dá esse discernimento a quem quer uma vida de intimidade com Ele.
Caso contrário, nós vamos ficar naquela turma de não tem nada a ver, pastor. Que mal tem isso? Essa é a maior turma hoje dentro da igreja, a turma do nada a ver. Depois que inventaram o nada a ver, tudo agora pode, porque nada mais tem a ver. A gente está orientando, está falando, isso não é bom, isso aí vai dar problema, isso aí vai causar morte espiritual e morte até física. Mas o pessoal está achando que, afinal de contas, Simeão estava vendo coisa onde não existia. Alguém poderia dizer: de onde você está falando um negócio desse, rapaz? Esse garoto é um garoto qualquer, filho de um casal qualquer, como todo mundo entra aqui para apresentar a criança. Você está vendo coisa onde não tem, ô Simeão. Você está ficando meio velho, gagá, Simeão. Vai dormir em casa. Nem toda profecia vem de Deus. A Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Mas a palavra de Deus está diante de nós, e nessa profecia nós podemos acreditar, e a Bíblia está prevendo tudo o que está acontecendo hoje. E há muitos cristãos que não percebem o que Deus está fazendo. O Senhor nosso Deus, Ele quer, abrir os nossos olhos espirituais e nos dar discernimento espiritual. Eu quero nessa manhã, na celebração da ceia, pedir que nós tenhamos uma igreja que tenha discernimento espiritual. Que você não se engane com essa turma que está aí, fazendo sucesso, entre aspas. Todo mundo que faz sucesso está mal diante de Deus? Não, filho, não. Lógico que não. Essa expressão todo mundo, ela é muito perigosa. Tem as exceções, Deus tem os seus no meio dessa galera aí. Mas vou dizer para você, está difícil de arrumar para encher as duas mãos dos famosos que estão aí. Está difícil de arrumar para encher as duas mãos, que são de 1 a 10, dos famosos que estão aí na mídia hoje, tanto de pastores, quanto de bispos, apóstolos e semideuses, artistas gospel aos punhados, mas que tem vida com Deus e que glorifica a Deus. Está difícil de encher as duas mãos que a gente tem, 10. Pior que a gente fala, tem gente que não acredita, aí o tempo passa, aí vem os escândalos. Mas como é que o senhor sabia disso? Naquela época ninguém sabia. Meu filho, pelos frutos. Pelos frutos. Servo de Deus, ele é manso, quebrantado, está debaixo de autoridade, tem igreja para congregar, não vive por aí com relacionamentos sexuais fora do casamento, não vive ostentando com adereços de ouro para tudo quanto é lado, lentes coloridas nos olhos, sobrancelha feita para homem, aquela coisa da vaidade. Servo de Deus é limpo, asseado, toma banho, usa perfume, que a Bíblia diz que quando a gente jejuar, deve tomar banho, botar uma roupa limpa e usar um bom perfume, para não ficar com aquela cara de miserável, né? Estou aqui, olha o pobrinho de mim, olha só, estou aqui na prova. Deus não quer isso. Isso é jejum de fariseu. Mas daí para o que está acontecendo hoje, querido, como eu vi um pastor uma vez da Nova Vida, que graças a Deus hoje ele não está mais na Nova Vida há muito tempo, Deus está num culto, e tinha um rapaz filmando assim, ele dizia assim: não me filma por esse lado não, muda pelo lado de cá, porque esse ângulo meu não é bom. Eu olhei aquilo e disse: Jesus. No final do culto, esse pastor pegava o lenço dele, né?
Essa história do Valdemiro aí, isso aí, coitado, já está aí copiando, ele está, né? Ele pegava o lenço assim, aí tirava o suor dele e tal, aí no final ele jogava o lenço. Tinha que ver, tinha gente voando em cima do lenço. Eu vi aquilo e falei: Jesus, eu não acredito que eu estou vendo um negócio desse. Não acredito que eu estou vendo um negócio desse. Não acredito. Não durou muito tempo, ele saiu da Nova Vida. Fundou um ministério próprio, está por aí fazendo das deles. Hoje é apóstolo. E tem muita gente lá. Quem tem um pinguinho de discernimento espiritual, não está lá. Todos nós temos defeitos, queridos. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Mas não pode estar ligado a caráter, porque nós temos em nós o caráter de Cristo. Se algum dia você me vê um pouquinho mais nervoso e eu falar alto com você ou com alguém, eu não vivo fazendo isso. E logo depois o Espírito Santo fala comigo: meu filho, ó, você exagerou, hein? Volta lá, acerta essa situação. Eu estou falando de prática diária, cegueira espiritual, e que a pessoa nem vê o que está fazendo. Nessa manhã, queridos, nós vamos cear, e eu estou pedindo a Deus que, junto com esses elementos que nós vamos participar da ceia, você tenha discernimento espiritual, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Até para participar da ceia a gente tem que ter discernimento espiritual, para que você possa, como Davi, dizendo: Deus, meu pecado está diante de mim, em pecado me concebeu a minha mãe, Senhor, eu não posso ficar nessa situação, me ajuda. Havia em Davi um incômodo pelo seu pecado. Mas tem crente que está vivendo no pecado e não dói nem o cabelo, que não dói, não dói nada. Entra e sai da igreja como se nada tivesse acontecendo. Aí eu vou dizer para vocês aquilo que a Bíblia diz: naquele tempo casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, e todo mundo daquele tempo pereceu. Ninguém percebeu o que estava acontecendo, só Noé e a família entraram na arca. A arca hoje é Jesus, Ele é a nossa arca, e Ele está nos convidando a entrar com Ele nessa arca. Vinde, benditos de meu Pai, é o convite dele. Que você tenha discernimento, querido. Abra o teu olho, que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que se fala em nome de Jesus hoje na rádio, na televisão e por fora é de Deus. Peça discernimento a Deus, porque Deus vai falar com você. Deus vai falar, ninguém vai entender. Você vai dizer: olha, Deus já falou comigo, isso aí não é de Deus. Você está vendo coisa onde não tem. Apareceu um charlatão aí um tempo atrás, aí no meio do evangelho, trazido por um organismo do Brasil aí, que não é igreja. E desses congressos, né, eles querem trazer algo assim fantástico, extraordinário, o cara que tá bom, botaram o cara lá, filmaram e aí distribuíram o DVD do cara. Tava aí naquela época, DVD nem existia, essa fita de cassete, videocassete. Aí eu estava em casa assistindo, falei com a minha esposa: esse cara é charlatão, esse cara não é de Deus. Mas como que não é de Deus? Voltei a fita. Naquela época já tinha o slow motion. Olha aí, ele está dizendo que está tirando enfermidade dentro das pessoas, ele está botando um negócio debaixo da mão dele. Esse cara é um charlatão. Semanas depois, estourou a bomba. Ele veio numa igreja aqui em São Gonçalo, desmascararam ele. Desmascararam ele. Ele sumiu, desapareceu. Mas será que a liderança desse organismo nacional aqui no Brasil trouxe ele? Não sabia? Não procurou saber?
Algumas pessoas que você nunca viu nesse púlpito aqui, você nunca vai ver, por mais famoso que ele seja. E algumas pessoas que vieram à nossa igreja no tempo passado só vieram uma vez. Mas por que nunca mais trouxe? Adivinha por quê? Adivinha não, que adivinhar é pecado. Porque Deus falou comigo: não traga mais essa pessoa aqui. E quando Deus fala, a melhor coisa que a gente tem que fazer é obedecer. E eu pedi perdão ao Senhor por ter trazido a primeira vez. Não devia ter trazido. Mas às vezes tem irmãos que nos afiançam: não, o bispo pode trazer, porque o irmão é bênção, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que. Depois eu procuro esse irmão e diz: olha, esse irmão de bênção não tem nada. Você não enxergou isso não, meu filho? Isso aí é lobo travestido de ovelha. Aí, invariavelmente, passado um tempo, a bomba, plum, explode. Ah, como o senhor sabia? Sei, pergunta para Deus que Ele vai revelar para você. Como que eu sabia? Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos estão aí. Que Deus revele isso ao seu coração, inclusive a respeito de você mesmo, porque essa é a primeira revelação que a gente tem que ter.